Imaginem um mundo macabro em que as minorias podem começar a decidir quais é que são as exposições que podem ou não estar em determinados países, inclusive em Portugal, países esses que evidentemente não lhe pertencem porque são convidados, não são donos da casa. E agora parem de imaginar, porque segundo a notícia de hoje de manhã no Sol, as minorias, segundo algumas alterações do Código Deontológico Internacional, ficam literalmente com poder de veto em determinadas situações. Vamos ver esta notícia e fazer uns comentários. Novas regras para museus admitem censura em exposições. Código Deontológico Internacional, que deverá entrar em vigor daqui a 6 meses, diz que os museus têm de responder prontamente a minorias que exijam a retirada de peças exibidas. Arqueólogo Luís Raposo contesta e fala em ideias woke. Portanto, imaginem, uma exposição, seja ela de que tipo for, e minorias que não gostem dessa exposição. Ou porque foram contaminados por esta ideologia liberal progressista e se sentem donos do mundo, sentem que toda a gente lhes deve e ninguém lhes paga, e portanto, como o homem branco tem que baixar a cabeça e ir ao beijamão às minorias quase, tem literalmente que retirar esta situação dos museus porque as minorias ficam ofendidas. Isso está a ser estudado e acho que vai ser aprovado este ano este código deontológico, que é um conselho internacional reconhecido pela Unesco desde o final da Segunda Guerra Mundial. Não estamos a falar de uma organização aleatória sem poder. Isto pode entrar em vigor em Portugal, até porque nós somos literalmente os alunos favoritos. Estamos sempre sentados na fila da frente de todas as organizações com decisões supranacionais, porque nos escusamos de ter voz a nível internacional e de ter política externa, porque somos literalmente subservientes da União Europeia. Esta é que é a verdade. O Conselho Internacional dos Museus, reconhecido pela Unesco desde 1946 e com delegações em mais de 120 países, peço desculpa, incluindo Portugal, quer aprovar este ano o novo Código Deontológico, segundo o qual as coleções dos museus públicos e privados passam a ser tratadas e apresentadas ao público com base na sensibilidade de grupos minoritários, definidos como comunidades que até podem vetar a exibição de certas peças ou obras. O Código Deontológico para Museus foi estabelecido pela primeira vez em 1986 e desde então teve várias revisões. É descrito como um instrumento de autorregulação profissional com normas mínimas de conduta e indicação de procedimentos técnicos. Aplica-se aos associados do ICOM a nível mundial, que em números redondos são cerca de 5 mil museus e cerca de 6 mil profissionais da museologia, mais de 80% dos quais no continente europeu. Portanto, evidentemente que, mais uma vez, uma organização supranacional liderada por interesses macabros das pessoas do costume e este capital internacional, que é mesmo assim, acabam por dizer ao homem branco: olhem, vocês têm que pedir desculpa por quem são. Se vocês tiverem alguma minoria no país que não goste da vossa exposição, essa minoria vai poder decidir sobre a vossa exposição. E se ela ficar ofendida, meus amigos, esqueçam a exposição, nem voltem a falar no tema, porque provavelmente vocês ainda vão presos se falarem no tema. É esta a satisfação com a subserviência que temos, e eu tenho a certeza absoluta que, isto saiu hoje de manhã, eu tenho a certeza absoluta que André Ventura, se souber desta situação, vai falar desta situação. E tenho a certeza absoluta que os restantes candidatos presidenciais, ou, número 1, ficam em silêncio, porque são todos eles não só favoráveis à subserviência às organizações supranacionais, como gostam desta ideologia dos coitadinhos, que é o antirracismo racista, como já falei várias vezes, ou então vão falar favoravelmente, como eu acredito que tendencialmente à esquerda se faça, talvez à esquerda do Partido Socialista, Catarina Martins. António Filipe não sei se vai nessas conversas, mas Catarina Martins e Jorge Pinto com toda a probabilidade, e Luís Marques Mendes se calhar diz isso satisfeito. Aliás, o mandatário da candidatura da parte da cultura de Luís Marques Mendes é literalmente um homem que é anti-Portugal e que quer mudar o hino, porque diz que há uma ideologia belicista latente no hino nacional. E, portanto, é um bocadinho isto que temos. O esboço em discussão não diz que as coleções estão em segundo plano, mas apresenta 5 princípios orientadores que são a educação, sociedade, o profissionalismo, as coleções e a governança. Todos com o mesmo peso. E o problema é esse. A aparente igualdade das coisas, quando as coisas não são por natureza iguais, representa uma desigualdade. Defendo que os museus são instrumentos sociais, devem discutir os temas sensíveis, participar em ações que promovam a emancipação cidadã, mas sem perder de vista que as coleções são a razão de ser dos museus. É o que diferencia um museu das outras instituições de cultura, acrescentou o especialista,
para quem as novas regras, ao não reconhecerem a centralidade das coleções, ou seja, dos objetos e obras que compõem os seus acervos, abrem a porta ao veto das comunidades. E, portanto, meus caros, basicamente é isto que temos. Isto podia passar despercebido, até porque é uma notícia, enfim, que vai passar aqui no Sol. O Sol não são os mídias tradicionais tão vistos, sei lá, como a CMTV ou alguma coisa do género. Mas eu acho que era muitíssimo importante que esta pouca vergonha fosse comentada e que os candidatos presidenciais se pronunciassem sobre o assunto. Eu tenho a certeza absoluta que André Ventura, que assim o saiba, vai falar sobre isto, e eu gostava de ouvir os candidatos presidenciais, até para distinguir o trigo do joio, separar o trigo do joio. Perguntar a Coutinho de Figueiredo: meu amigo, o que é que lhe parece sobre as minorias terem o poder de veto? E eu, sinceramente, acho que Coutinho de Figueiredo iria tremelicar das pernas com esta pergunta. Porque o Coutinho de Figueiredo, em termos sociais, não é muito distante da Catarina Martins ou do Jorge Pinto. Vocês podem achar que há um mundo de diferença entre Coutinho de Figueiredo, Catarina Martins e Jorge Pinto. Podem acreditar. De um lado Coutinho de Figueiredo, do outro Catarina Martins. Podem acreditar nisso, mas quando formos às perguntas mais a nível social, não estou a falar de baixar impostos, porque baixar impostos o Coutinho, apesar de timidamente, continua a defender, evidentemente, uma economia mais competitiva, diminuição de impostos, diminuição das gorduras estatais, etc. Portanto, até aí concordo com ele tranquilamente. Agora, comparem o Coutinho de Figueiredo a nível social e vejam a ginástica mental que o Coutinho de Figueiredo já fez nesta campanha em relação aos posicionamentos que teve no Parlamento Português, aos posicionamentos que o seu grupo europeu tem no Parlamento Europeu, e vejam, por exemplo, a mudança de opinião, que não é mudança de opinião nenhuma, é tentativa de sacar votos ao Marcos Mendes, é basicamente uma mudança de opinião em relação à imigração, em relação à nacionalidade, e de repente já é muito defensor da identidade nacional. Não que ele fale diretamente do assunto, mas já fez uma ginástica mental imensa para mudar as posições que defendeu outrora. Coutinho de Figueiredo é um globalista como os outros, e eu gostava que pelo menos comentassem este tema. Gostava, francamente, que se falasse um bocadinho sobre as regras de museus, o que é que o Coutinho de Figueiredo pensa. O Coutinho de Figueiredo, o Marcos Mendes, o Gouveia Melo, o António José Seguro, os principais candidatos, o que é que pensam sobre as minorias terem poder de veto no museu sobre quais é que são as obras que podem ou não estar expostas, e aliás esse poder de veto tem que ver literalmente com estarem ou não ofendidas, como se isso significasse alguma coisa, como se eu estivesse minimamente interessado se uma minoria no meu país está chateada com uma exposição. Não me tira ao sono, não quero saber, não estou minimamente interessado, e portanto, este é o nosso país, tem as nossas tradições, tem as nossas exposições em museus, tem a nossa arte, tem a nossa cultura. Estão ofendidos. Porta da rua é serventia da casa. Não estou minimamente interessado na opinião das minorias sobre aquilo que é a nossa cultura, a nossa tradição, a nossa história. E, portanto, basicamente é um bocadinho isto. Teria interesse em saber o que é que pensam os candidatos. Vamos aguardar. Esta notícia saiu no dia de hoje às 7 da manhã no Sol, portanto vamos ver, ou às 9, já não sei. Vamos ver se ainda temos comentário dos candidatos. Obrigado por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBO na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.